Olá, queridas donas de casas que acompanham o site e o canal do Donas de Casas Anônimas. Meu nome é Alessandra, algumas de vocês já me conhecem por alguns posts no site, tem meu depoimento, tem receitas e é um prazer agora poder participar também dos vídeos desse novo projeto. Para quem não me conhece, sou casada, tenho 2 filhos, um de 12 anos e um de 6. O mais velho é um super companheiro de todas as horas e o mais novo tem uma má formação cerebral chamada agenesia do corpo caloso e também tem autismo. Bom, sou formada na área de educação e num certo momento da vida eu tive a oportunidade de escolher não exercer mais uma atividade profissional remunerada financeiramente. E ao contrário de que algumas pessoas possam pensar, eu não virei dondoca. Apenas escolhi viver com menos renda para poder dar uma dedicação maior para minha família nesse momento. E isso pode mudar a qualquer situação. Mesmo que eu tenha que ficar em casa, eu não tenho tempo ocioso. E assim como as mulheres que trabalham fora, eu também preciso organizar e gerenciar as minhas atividades dentro do meu tempo. Todas nós temos 24 horas no dia. Então, o que nós precisamos é gerenciar as nossas prioridades, estabelecer quais são elas e gerenciar, organizá-las. No meu caso, eu cuido da organização e da limpeza da casa, incluindo tudo, alimentação de todos, e a alimentação do meu filho mais novo é diferenciada. Organizo os horários e os afazeres dos filhos, escola, médico, exames, terapias, dentista, isso tudo. O que eu chamo de terapia caseira, que é o que eu aprendo com as terapeutas e faço em casa. Trabalho voluntário, cursos online e grupo de estudo bíblico. Então, se eu não focar na organização de todas essas tarefas, eu vou ficar maluca. E a Bíblia diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Descobrir maneiras práticas de colocar a vida em ordem é um ponto-chave para a saúde física e emocional de quem tem muitas responsabilidades e atividades para gerenciar. Para conseguir alcançar esse objetivo, eu que sou muito visual, sempre usei caderninhos, agendas, eu sou cheia dos caderninhos, agendas, listas, tabelas, que mostrassem os afazeres do dia, da semana e do mês. Eu sempre quis aqueles planners, aqueles planejadores que as americanas costumam usar e a gente vê muito nos blogs. São lindos e funcionais. Mas como não foi possível, para mim é muito caro, eu dei um jeitinho de fazer o meu. Aliás, esse é um dos princípios que eu considero como princípios da dona de casa. Use o que você tem. Então eu comprei esse caderno, ele é todo flexível, inclusive a capa, ele sai assim, ó, todas as folhas, tem as folhas pautadas e as folhas lisas para a gente poder imprimir. E aí eu fui montando conforme as minhas necessidades. Então eu quero mostrar para vocês como foi que eu organizei, que quem sabe talvez possa te inspirar a fazer algo que se adeque ao que você precisa para se tornar mais organizada e poder cumprir com todas as suas responsabilidades, né? Então vamos lá. Eu escolhi uma capa que é o tema do MOPS, o tema anual do MOPS para esse ano. O MOPS é uma organização de mães, onde eu trabalho como voluntária. Eu imprimi aqui um versículo, isso a gente acha muito nos blogs americanos. Eu não sei fazer isso, então eu imprimo do que já tem pronto. Salmo 34, 18. Depois eu imprimi o calendário mensal, os calendários mensais para o ano todo e o calendário semanal, diário semanal, né? Não sei se dá pra ver, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e os períodos, manhã, tarde e noite.
aqui para pequenas anotações, e aqui embaixo deixei o espaço para anotar um motivo de gratidão da semana, um motivo principal de gratidão da semana. Tem gente que usa o caderninho da gratidão, mas eu já deixei tudo para colocar num caderno só. Bom, essa é a introdução. Então vamos lá. Antes de confeccionar o caderno, listar as suas prioridades. Ah, mas eu não sei direito quais são as minhas prioridades. Então vou dar algumas dicas. Primeiro, são 4 dicas. Primeiro, foi o que eu fiz, é uma sugestão para você. Peça sabedoria a Deus para estabelecer as suas prioridades. Ou para que Ele mostre no seu coração quais devem ser as suas prioridades. Segundo lugar, registre tudo o que você faz em um dia. E é tudo mesmo. Então você vai acordar e vai registrar numa folha o horário que você acordou. E conforme você for fazendo as coisas durante o dia, você vai anotando que tipo de atividade você fez, em qual horário e quanto tempo durou. Bem sistemático, até marcar o horário de dormir. Em terceiro lugar, você, de posse dessa lista, né, das atividades do dia, você vai avaliar. Então, o que dessa lista está tomando o seu tempo de uma forma inapropriada? O que dessa lista deve se manter? É realmente importante. O que deve ser reduzido no tempo ou eliminado completamente? E o que deve se deslocar de posição na sua lista de prioridades? Alguma coisa que é importante, mas que você está dando uma importância demasiada na organização do tempo, mas que na verdade racionalmente você acha que não é isso que tem mais importância. Então o que deve se deslocar na posição dessa lista? Quarto lugar, seja intencional. Pense em qual é o seu propósito de vida, quais são os seus objetivos e se você considera que Deus é a sua fonte de vida, como eu considero, será que Ele está sendo incluído no seu tempo diário? É uma coisa para se pensar. Tendo isso, você vai conseguir listar, perceber, né, quais são as suas prioridades. E aí você vai fazer as divisões e vai conseguir montar o seu dia e montar a sua agenda. Eu fiz assim. Aí eu coloquei as metas do mês para casa. Então eu noto aqui as metas do mês para casa, relativas à casa, metas do mês pessoais, metas do mês do trabalho no MOPS, metas do mês nas terapias do meu filho, metas do mês na minha formação e metas do mês pro blog. E aqui é interessante quando você traça isso, é interessante que você vai fazer isso conforme a sua lista de prioridades. Por exemplo, o blog já foi uma das minhas maiores prioridades. Depois que eu parei para organizar tudo e perceber o meu momento atual, o blog já não é mais na minha lista, ele está por último realmente, não só aqui na ordem da agenda. Então, às vezes eu não tenho meta nenhuma para ele nesse mês, porque as outras que são prioridades estão muito cheias. Então eu deixo esse, se der tempo eu vou colocar alguma coisa, senão vai ficar para o próximo mês. Com as suas prioridades feitas e as metas traçadas, você conseguirá organizar o seu dia. Eu começo sempre com um momento devocional, que é o meu momento com Deus naquele dia. O meu momento a sós com Deus. Eu faço sempre no começo do dia, entre levar um filho para a escola e o outro ainda não ter acordado. Aliás, é nesse momento aqui que eu estou usando para fazer o vídeo. É um momento em que eu converso com Deus, eu leio a Bíblia, eu leio um texto de experiência de alguma pessoa, de uma experiência de vida de alguma pessoa, associada à aplicação prática do ensino bíblico. Afinal, a vida cristã é isso, né?
é aplicar os princípios que Deus ensinou e que estão na Bíblia no nosso dia a dia. É em Deus que eu busco tudo que eu preciso e por isso que eu escolhi começar o meu dia assim. É nele que eu busco minha segurança, busco saber quem eu sou, que é a minha identidade, como ser uma pessoa melhor, ao ponto de refletir o amor dele para as outras pessoas. Então é um tempo de reflexão e de relacionamento com Deus. É assim que eu começo o meu dia. E aí eu vou anotar aqui, olha, fé cristã. E aí eu tenho os quadrinhos, que isso eu faço durante a semana, então são 5 quadrinhos. Em cada quadrinho desse, eu vou escrever ou um versículo-chave que ficou da leitura da Bíblia que eu fiz naquele dia, da reflexão, ou uma frase importante do texto de reflexão que eu li, uma frase, uma aprendizagem que eu tirei daquele texto, e vou fazer as anotações aqui. Depois eu tenho aqui os quadrinhos, 15 minutos, 30 minutos, que é onde eu vou listar, vou programar tarefas para eu fazer que levam 15 minutos ou 30 minutos. Essas tarefas eu organizo antes uma lista em outra página, geralmente nas pautadas, com coisas que eu preciso fazer na casa. Arrumar o armário, limpar em cima do armário da cozinha, arrumar a gaveta de meia do filho mais velho, apesar que isso é ele que está fazendo agora. Mas ali eu vou listar coisas importantes, mas que algumas coisas que a gente acaba se perdendo. Por exemplo, limpar o lustre não é uma coisa comum para o dia a dia, mas é uma coisa necessária. Então eu vou listar e depois eu vou organizar nessas listas. Esse tempo aqui, que tempo é esse, né? É aquele tempo entre preparar o almoço e levar um filho para a escola, chegar do mercado e buscar o filho na escola. Esse tempo, a gente fala, não dá tempo, não dá tempo de lavar o banheiro. Mas é um tempo que você tem. E é muito fácil a gente perder esse tempo no Instagram, no Pinterest, ou até mesmo fazendo coisas na casa, mas que não são prioridades para aquele dia. Então é importante a gente organizar isso também para a gente não perder tempo. Senão, quando a gente percebe, chega ao final do dia, o que realmente foi feito de produtivo dentro daquilo que a gente estava precisando fazer para esse dia. Como que está a casa? Como que está a vida? Né? Então é por isso que eu traço esses objetivos. Depois eu tenho aqui a organização da alimentação da família naquela semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo é livre, porque geralmente é o meu marido que prepara as refeições e ele decide na hora. Então, aqui no domingo eu vou organizar o que vai ter de almoço e janta nos dias daquela semana. Como que eu faço isso? Eu tenho uma lista aqui de receitas práticas que a família gosta. Então até eu tenho frente e verso dessa lista para poder ter várias opções. Então tem várias opções com frango, por exemplo, várias opções com legumes, várias opções de assados e assim vai. Quando eu vou montar essa programação da semana, eu olho o que eu tenho na despensa e busco ideias aqui nessa minha lista. E assim fica mais fácil. Essa aqui é uma listinha assim, estranha, mas importante, chamada Saúde e Nutrição. O que eu fiz aqui? O dia e aqui água, atividade física e fruta. Por quê? São coisas importantes, mas que no dia a dia a gente acaba promovendo para os filhos, mas no meu caso, pelo menos, eu esqueço de promover para mim. Então eu esqueço de beber água, eu esqueço de fazer a bicicleta, que é importante, esqueço de comer a fruta, né? Eu ofereço para os filhos e esqueço de fazer para mim. Então aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 copos de água, pelo menos, por dia. Aqui o da hora de levantar, aqui o da hora
de se deitar, antes de deitar, e aqui ao longo do dia. E aí eu vou marcando conforme eu for bebendo a água. Aqui eu marco caminhada, bicicleta, fisioterapia e vai do que foi feito no dia. Se ficar muitos em branco, eu vou começar a me policiar ainda mais. Então isso serve. Então você preencher serve para te incentivar, e a forma e o deixar em branco também serve para te incentivar a se policiar melhor, né? E aqui a fruta também, eu pinto aqui a quantidade de frutas que eu comi no dia, de porções de fruta. Bom, tem muito mais coisas aqui, mas acho que para hoje tá suficiente. Tem outras folhas, outras coisas que eu criei, outros arquivos que eu criei, mas para hoje acho que tá suficiente da gente ver, para vocês verem o caderninho de novo. Tudo isso eu senti necessidade de fazer. Parece trabalhoso, parece complicado, mas não é. À medida que você sente a necessidade de se organizar, você começa a dar esses passos, e isso vai te ajudando a aproveitar melhor o seu dia. Foi assim comigo, e isso tem sido muito importante para minha saúde emocional e física também. Isso tudo foi pensando no seguinte: se a gente considerar que o coração humano precisa de amor e de paz para sentir-se seguro, pare para pensar. O que tira a paz na sua casa? E foi nisso que eu comecei a refletir. Que chegava o final do dia e parecia que estava tudo maluco, assim, né? Aquele monte de coisa por fazer, e aquilo tirava a minha paz. E eu via que ia chegar uma hora que ia tirar a paz da minha família também, né? Dos meus filhos, do meu marido. E foi nisso que eu comecei a pensar. E comecei a me reorganizar, a me disciplinar para que a paz reinasse dentro da minha casa. E a paz requer ordem. Criar um ambiente de organização fisicamente e na rotina nos ajuda a ter um clima de paz, não é? Deus não é um Deus de desordem. A Bíblia diz que Deus é um Deus de paz. E criar um ambiente de ordem, onde todos sabem o que esperar daquele dia, isso transmite segurança. E a segurança gera a paz, transmite a segurança no coração. E isso gera a paz. E eu não estou falando aqui de perfeição, de ser, sabe, louca, maluca por organização, maluca por limpeza. Não é disso que eu estou falando. E muito menos de proibir as crianças de brincarem, por exemplo, de fazer cabana na sala, com todos os cobertores e almofadas da casa. Porque nesse tipo de bagunça há uma produção, há uma beleza, há uma vivência que é importante e necessária. Estamos falando sobre um ambiente estruturado, que é necessário para mudar o coração. Claro, né, que há dias em que tudo foge do nosso planejamento. E o nosso planejamento é preenchido por improvisos. No entanto, nesses dias, esse princípio criado dentro da família, essa prática de organização criada dentro da família, vai ajudar todos, você, todos os seus familiares, a lidarem com a situação de imprevisto. Mesmo com o imprevisto, haverá uma sabedoria criada pela prática que vai mostrar para todo mundo o que fazer dentro daquela situação. E para a gente trabalhar com a consciência de que nós somos mulheres guardiãs do lar, guardiãs da paz dentro do nosso lar, nos ajuda a entender a importância de eliminarmos a confusão, a bagunça que geram insegurança. Dá para entender isso?
Eu espero que sim. A minha oração é que você encontre a melhor forma de organizar a sua rotina, priorizando o que realmente importa, e que o amor e a paz que vem de Deus preencham o nosso coração, preencham o nosso lar através de nós. Eu vou deixar aqui para vocês um versículo da Bíblia que diz assim, está em Provérbios 24, 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Que o nosso lar possa se encher do que realmente é precioso e agradável. Beijinho para vocês e até a próxima!